Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E por fim, vamos abraçar o nosso irmão Antônio, que nos trará a lição desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que essa paz e que este amor, então, possam acalentar os nossos corações, possam auxiliar o entendimento que precisamos ter
o entendimento que nós estamos buscando. O tema que nós temos para refletir hoje é um tema que, com certeza, poucos de nós vamos encontrar dificuldade para pensar sobre ele, porque, claro, nós aqui, como eu sempre costumo dizer, já estamos num outro patamar de vivência. Nosso tema é a vida em família. E é interessante nós pensarmos em família. Às vezes ficamos preocupados com certas organizações ou constituições que dizem ser uma família. E é claro que nós estamos sujeitos a leis humanas que determinam determinados conceitos, sim. Mas nós vamos buscar refletir como que a vida em si vai para muito além de conceitos impostos e colocados, criados por qualquer formulação humana. Me permitam começar a reflexão com a família típica, digamos assim. Eu, na verdade, não gosto nem de usar muito esse termo, mas aquela família que nós estamos mais habituados a ouvir, né, ou a ver representado. E aí, quando nós olhamos as famílias, é interessante ver a dinâmica e o desenho das famílias, né? Vamos imaginar uma cena na qual o esposo está lá, aquela cena típica, sentado à frente da TV. Vamos pensar na cena típica, que normalmente é narrada. E aí a esposa vem e diz a ele: definitivamente nós precisamos conversar. E nós precisamos conversar porque eu já estou cansada de dizer para você que a porta da geladeira está com problema. Eu não sei se é a porta em si, eu não sei se é a borracha. E o marido está lá assim: definitivamente. E olha, pensa bem o que você vai fazer com o vazamento da torneira lá do fundo. Porque semana passada, quando a sua mãe veio aqui, ela veio cobrar de mim que lá atrás está com problema. E nós não fizemos a compra ainda direito do mês. E o marido está lá: definitivamente. Você entendeu o que eu falei? Aí ele já juntou a porta com a torneira numa imagem mental. E está lá, de repente, a mãe dele falando: filho, você não vai consertar o vazamento da porta? Né? Às vezes tem um descompasso num certo ritmo. Eu costumo conversar com as pessoas mais próximas, e aí, quando são mulheres, eu falo: olha, eu vou te fazer uma pergunta no pós-feriado. Eu sei mais ou menos já a resposta, mas você conseguiu ficar sem pensar nada? Antônio, óbvio que não, né? Os ritmos de cada um são distintos. E aí, a nossa evolução, partindo do princípio dos instintos mesmo, é que foram imprimindo algumas marcas. Mas naquela discussão, lembrando da cena ainda, a porta que está com vazamento, né, e a torneira que está quebrada, e a mãe e a sogra, tal, passa um filho que está vendo aquela cena toda caótica, fala: eu tenho uma coisa para dizer. Aí ambos param: o quê? A gente vai para o shopping agora ou depois? Aí o pai está lá ainda: definitivamente. E assim, vida que segue. Esse é um desenho de família. Mas existem outros desenhos de família, diversos outros. Existe o desenho de família que é composto, por exemplo, pela mãe, pelos filhos, e aí me permitam até dizer, por alguns agregados bonitinhos e angélicos, cachorro, papagaio, periquito, e que vivem numa certa harmonia. Também tem porta que quebra, também tem torneira que precisa ser consertada, mas não deixa de ser família. Existem outras tantas constituições ainda acerca de família. E aí me permitam dizer, nós não precisaríamos ficar tão preocupados em considerar a estrutura social da família.
talvez o interessante fôssemos pensar o que faz com que as pessoas se unam em família. O que será que determina, o que será que marca a união dessas pessoas? Porque algo deve permear, algo deve passar entre estas pessoas que faz com que se unam numa mesma família. E lembrando sempre uma reflexão que nós fazemos, uma vez que nós estamos no estágio de aprendizagem, escola importante também é a família. Como nós aqui, e todos os que nos acompanham, estamos no estágio evolutivo consideravelmente bom, né? Como nosso estágio evolutivo ainda é considerável, aqueles próximos a nós estão para nos ensinar, mas para aprender conosco. Como também nós estamos para ensinar e para aprender. Ninguém está do lado de quem está à toa. Ninguém convive com quem convive, independente do tempo, à toa. Porque se fosse ao mero acaso, não seria uma criação muito inteligente. Mas o acaso não existe, acaso ou aqueles outros termos que nós criamos, coincidência, são expressões que usamos para aquilo que não sabemos explicar. Nada está colocado ao acaso. Pode ser que eu desconheça a causa, mas existe uma causa para que estejamos vivenciando o que estamos vivenciando, porque estamos em um grande aprendizado. E às vezes é difícil entender como que a nossa família se desenha, como que a nossa família se compõe. O que será que faz unir pessoas que estão, humanamente falando, tão distantes, não só em espaço físico, mas talvez tão distantes em ideias, tão distantes em tantas coisas, porque a nossa vida não se restringe a este momento ao qual nós estamos. A nossa vida é infinitamente maior. E aí nós vamos nos encontrando, nós vamos nos reencontrando e assim podendo celebrar os nossos laços. Os vínculos que nós estabelecemos, que não estão presos a esta existência, são efetivamente constituídos em um outro momento sublime. E aí, dada a jornada de cada um, nós vamos, ora caminhando juntos em um mesmo plano, ora caminhando em momentos diferentes, para que um dia possamos nos reencontrar. E depois talvez vamos nos separar novamente, vamos um ajudar de uma forma, o outro ajudar de outra, e de novo nos reencontrarmos, porque a vida, além de eterna, ela tem a beleza de ser dinâmica. Mas o que será que permeia isso tudo? Permitam-me aqui citar, e mais do que citar, ler um trecho, talvez o mais famoso dos trechos, do apóstolo Paulo, que teve uma vida intensa, que teve uma vida marcada por altos questionamentos, mas que buscava, acima de tudo, uma certa coerência e fazer a vontade de Deus. No texto que antecede este que eu vou ler, não vou ler para vocês, eu vou ler para nós, a reflexão que ele está fazendo com a comunidade de Corinto é a respeito dos dons. E existia uma preocupação naquela comunidade de quem teria maior destaque ou menor destaque, quem seria mais importante ou menos importante. E eram umas discussões assim, muito marcantes para aquela comunidade toda. E Paulo vem e diz, olha, independente daquilo que você faça dentro da comunidade, o importante é que você o faça, e bem feito,
e que tenha um caminho para fazer isso. E ele vai indicar este caminho. Acredito eu que este caminho é o que possa ser aplicado a qualquer circunstância da nossa vida. E é o tema que nós estamos buscando refletir hoje. E Paulo, então, dirigindo-se a esta sua comunidade, vai dizer: vou lhes indicar um caminho. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Essa fase, esse trecho inicial do texto, ele coloca situações, digamos assim, de extremo cuidado, de coisas que nós ficamos maravilhados quando vemos, né? Olha, a doação tal, olha, o feito tal. Mas Paulo põe a dúvida no sentido de fazermos um questionamento. Foi feito com amor? E aí ele vai dar características do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga, vincula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu gosto sempre de parar e pensar a respeito do termo suporta, que às vezes nós temos um entendimento um tanto quanto equivocado. Eu tenho que suportar, e eu posso ter uma interpretação desse suportar. Eu tenho que aguentar tudo. Mas eu posso também entender o suportar como suporte. O amor é aquele que dá o sustento. O amor é aquele que vai dar a base. E com uma grande chance, o termo original, no grego, está vinculado a esta ideia. O amor ser um suporte. É o amor que ajuda a sustentar determinadas ou todas as situações. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior delas é o amor. Tudo em nossa vida, e decorrente disso, a família que vamos constituindo, ela precisa passar pela dinâmica do amor. E passar pela dinâmica do amor não significa dizer que eu vou aceitar calado as coisas que acontecem.
Mas o meu posicionamento precisa ser um posicionamento fundado no amor. Eu não tenho que aceitar, por exemplo, que o outro ou que a outra esteja me destratando. Eu não preciso aceitar isso. Mas quando eu me colocar diante do outro ou da outra, eu preciso me colocar na ótica do amor. Porque senão vai ficar entre nós apenas o rancor. E nós não vamos nos entender da maneira que precisamos nos entender. Quando nos dirigimos aos nossos filhos, e olha que vamos dizer que tem hora que dá vontade de incrustar a criança na parede, né? Dá vontade de fazer uma decoração, né? Uma decoração viva, né? Dá uma incrustadinha lá, deixa as perninhas balançando e põe uma plaquinha embaixo, né? A gente tem vontade, quem nunca? Só pensou, por favor. Mas ao nos dirigirmos aos nossos filhos, se não olharmos na ótica do amor, nós vamos nos distanciando. E ainda olhando todas aquelas questões de fase de desenvolvimento, o que a criança é capaz de entender. E nós precisamos cada vez mais nos apropriar disso, para que aquilo que nós estamos falando, ele possa no mínimo compreender. Porque senão vai ficar o pai ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou o tio, ou a tia, berrando de um lado, a criança berrando do outro, ninguém se escuta, no final está todo mundo exausto e ninguém entendeu nada. Que afinal, aliás, essa é a grande questão de nós não nos entendermos hoje, não só em sociedade, mas na micro-sociedade que é a família. Muitas vezes nós não nos ouvimos. Muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que está acontecendo muito próximo a nós. E por que será? Porque talvez estamos permitindo que a nossa dor fale mais alto? Talvez sim. Mas talvez porque nós não estamos dosando o amor entre nós. Então, independente de como se constitua a nossa família, independente da configuração, independente de como seja, não pensando nos personagens, não pensando nisso, mas pensando naqueles que estão juntos ali. Mesmo aqueles que não estão morando na mesma casa. Quantas famílias que estão constituídas, nas quais uma parte está numa determinada casa, e alguns estão por vários motivos, de estudo, de trabalho, em pontos diferentes da cidade, do estado, do país e até do mundo. Mas não deixa de ser família. Se está se encontrando muito, se está se encontrando pouco, fisicamente falando, não deixa de ser família. Mas nós precisamos pensar, como que a nossa família está? Qual é a ótica que nós estamos percorrendo entre nós? Nós estamos na dinâmica da ótica do amor, e aí permitam-me de novo citar Paulo. Este amor dito por ele, que é um amor que suporta. Então o amor que nós estamos vivendo entre nós, é um amor que está dando suporte aos nossos, ou é um amor que eu estou vivendo a dinâmica eu, me, myself? Eu e eu. E aí não é amor. Quando eu volto exclusivamente para dentro de mim, não é o verdadeiro amor. Quem sabe pudéssemos pensar nessa ótica do amor suporte. Aquele amor que vai ajudar. Aquele amor que vai buscar ouvir. Nossa, Antônio, mas vamos ser sinceros, Antônio. Em que planeta que isso é possível? A gente está sempre disponível a ouvir? Não. A gente está sempre disponível a falar? Também não. Da mesma maneira que o teu filho não está sempre disponível a arrumar o quarto. E a indisponibilidade dele de arrumar o quarto vai dos 3 anos aos 62, muitas vezes. Não é? Nós nem sempre estamos disponíveis. Mas nós precisamos em algum momento começar a exercitar isso. Ter a devida paciência. Ter a devida tranquilidade. Às vezes, e é difícil isso, se fosse fácil, não estaríamos fazendo, e nem vivendo esta dinâmica da qual nós estamos inseridos,
Precisamos exercitar diálogo. Eu sei, muitas vezes não tem diálogo, muitas vezes tem monólogo. Eu entendo isso, mas precisa ser exercitado. Nós precisamos aprender, nesta ótica do amor, a olhar a constituição da nossa família por este amor, que não tem inveja, por este amor que não tem ódio, por esse amor que é de fato amor, que preocupa-se de fato com o outro. Nós temos a responsabilidade da nossa jornada e nós temos uma responsabilidade de ajudar a jornada do outro. Mas ajudar a jornada do outro que está próximo a nós não significa que nós vamos fazer o que o outro tem que fazer. Nós vamos ajudar, nós vamos dar o suporte. Se o outro está fazendo ou não, é uma responsabilidade dele ou dela. Cabe a nós ajudarmos. Cabe a nós, na dinâmica do suporte, darmos o suporte necessário. Fazer jamais. A dinâmica da vida em família não é uma coisa fácil. Mas a dinâmica da vida em família também não é uma coisa impossível. A dinâmica da vida em família é desafiadora. Mas se nós tivermos a ótica do amor, nós vamos aprendendo que nessa jornada que nós temos, encontros e desencontros vão acontecendo. Uniões e desuniões também vão acontecendo. Ora estamos mais próximos, ora estamos menos próximos, ora aprendemos mais, ora talvez não consigamos aprender como deveríamos, mas nós estamos a caminho, nós estamos em jornada. Talvez nessas palavras que nós trocamos hoje, talvez você tenha, com certeza, como eu fiz o tempo todo, tenha pensado na sua família, porque eu estou aqui também pensando na minha família. E também revisitando todos aqueles momentos que eu não vivi o amor, do qual eu aqui estou defendendo. Mas sempre nós podemos recomeçar, sempre nós podemos fazer, sempre nós podemos refazer, porque afinal de contas, nós constituímos uma grande família. Se não nos demos conta ainda, temos uma oração que nos marca, que chamamos Deus de Pai. E se muitos estão chamando ao mesmo ser de Pai, é um indicativo de que somos irmãos. É um indicativo que podemos ser suporte do outro. Mesmo que aparentemente não estamos numa mesma família, nas constituições aqui, mas talvez nós pertençamos a um grupo familiar que estávamos lá em um determinado local e que aqui momentaneamente nós nos separamos, mas que a gente vai se reencontrando, porque é nossa função, sim, vivermos o amor suporte. De coração, minha gente santa, que possamos viver este amor que suporta, que dá suporte, que dá sustentação àqueles que mais precisam, mas também tenhamos a humildade de perceber que individualmente cada um de nós também precisamos do suporte que vem do outro. E jamais esqueçamos, todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Precisamos lembrar disso, para que cada vez mais possamos iluminar, não apenas à noite, mas às vezes, como dizia São João da Cruz, aquela noite escura que assola a nossa alma. E precisamos jogar luz a esta noite escura que muitas vezes assola a nossa alma. Mas a luz está dentro de nós, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Muita paz. E assim, depois de ouvirmos essas belas palavras do nosso irmão Antônio, em que evocou diretamente a lei maior de Deus, a lei maior do nosso Evangelho, que é o amor. Esse amor que constrói,
esse amor que nos sustenta, esse amor que nos faz seguir o caminho. E assim, vamos fazer com que nesse momento, depois de recebermos todo esse amor vindo do plano maior, que nos acalenta, que efetivamente nos dá um sustento, fazer com que esse amor possa ser dividido nesse momento com uma outra lei, a lei da caridade, a lei do compartilhamento, a lei que faz com que aqueles que não estão aqui nessa noite possam também receber, que esse amor possa chegar às casas de tratamento médico, asilos, nos presídios, nos países que se encontram em guerras, nos lugares que foram afetados por intempéries da natureza, onde muitos perderam o pouco que tinha. Vamos fazer com que esse amor possa cobrir um irmão sedento que vive nas ruas sem um prato de comida, sem uma família, fazendo com que ele possa se sentir útil e entender que a cada dia recebemos a oportunidade do Pai e que possamos abraçá-la, agarrá-la e fazer com que o nosso dia fique melhor. Vamos fazer com que esse amor possa chegar nos nossos ambientes de trabalho, onde passamos grande parte, e vamos, por último, pedir que esse amor envolva com muito amor as nossas famílias, os nossos lares, onde lá deixamos os nossos pais, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos. E por fim, pedimos que esse amor possa conosco estar durante toda a semana, onde mais uma vez teremos a oportunidade de retornar a esta bendita casa, buscando o alimento espiritual. E vamos assim, nos despedindo na prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e que possamos ir em paz.